Oi, pessoal, bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live da manhã, onde a gente acaba esclarecendo os casos clínicos que vão sendo encaminhados. E eu vou fechar essa janela só um pouquinho, caso o barulho já venha, tá? Bom dia, peraí. Bom dia, pessoal! Eu tenho uma história para contar e é uma história de um rei que botou uma pedra no caminho da estrada que chegava ao reino, porque ele sempre fazia alguma coisa para ensinar as pessoas. E ele achava que as pessoas daquele reino estavam reclamando demais. E por conta disso, ele, na estrada que dava acesso ao reino, foi lá com o seu ajudante real, colocou uma pedra. E passou lá o carroceiro carregando semente, reclamou quem é que colocou essa pedra no caminho e atrapalha, como é que as pessoas vão passar por aqui? E teve que dar a volta, contornou, reclamou, xingou quem é que colocou a tal da pedra. E daqui a pouco passou mais uma pessoa e reclamou. Daqui a pouco passou um soldado muito importante, pensando que ele vai exibir as suas medalhas da guerra. E depois que ele passou por lá, ele reclamou, mas como alguém deixa uma pedra aqui no caminho? Porque ele acabou trombando na pedra e se sujou todo. Reclamou, sem pensar que ele podia tirar aquela pedra do caminho. Daqui a pouco passou a filha do moleiro, que é a pessoa que moe as sementes, e pensou assim, olha, tá escurecendo, mais pessoas podem trombar nessa pedra. E ela foi lá, a pedra era pesada, empurrou, e enfim conseguiu remover a tal da pedra. Mas debaixo da pedra tinha uma caixa, e estava escrito na caixa que o conteúdo dessa caixa pertence a quem retirar a pedra. E quando ela abriu a caixa, tinha um monte de moedas de ouro lá dentro. E isso era porque o rei dizia que muitas pessoas, elas veem os problemas, mas ao invés de elas mesmas tentarem arrumar um jeito de resolver, elas ficam só reclamando. E que muitas vezes, quando a gente supera as pedras no caminho, a gente encontra um tesouro. Então aquele tesouro estava destinado à pessoa que fez o esforço de conseguir remover sua pedra no caminho. A minha reflexão para essa manhã é assim, e aí, qual que é a sua pedra? Qual que é a sua pedra que às vezes a gente fica reclamando, contornando e não se empenha em tirar essa pedra para encontrar um tesouro ali embaixo? E que também tem pedra que não tem tesouro embaixo. Porque às vezes a gente trabalha para conseguir ganhar algum dinheiro, mas às vezes só trabalhar ou trabalhar demasiadamente não é aquilo que vai levar ao nosso tesouro necessariamente. Porque às vezes é só dinheiro. E às vezes a pedra que é colocada no caminho pode ser uma dificuldade ou mesmo esta situação de pandemia mundial que a gente está vivendo, porque muitas pessoas estão entendendo que é hora de se reinventar, refletindo a sua prática diária, repensando o que vai fazer diferente. E é isso que talvez seja o maior tesouro que a gente vai encontrar. Um outro jeito de fazer as coisas, um outro jeito de pensar as coisas. Eu fico muito feliz com esse movimento do Pério Diária, porque é uma possibilidade da gente começar a pensar odontologia diferente. Então, fico imensamente feliz quando as pessoas comentam que nunca tinham pensado em periodontia, nunca tinham feito nenhum curso de periodontia, mas que estão acompanhando o Pério Diária, estão descobrindo um outro jeito de pensar na periodontia. Isso é se reinventar, isso é fazer o esforço de assistir aula, assistir curso, assistir live e conseguir encontrar um tesouro por baixo. O tesouro é um novo jeito de ser, um novo jeito de fazer as coisas, um novo jeito de se reinventar. Alguém perguntou aqui quando vai ser a live com o Dr. Marquezine, que é um endocrinologista, e ele fala
Ele tem doutorado em endocrinologia e a missão dele é falar para pessoas comuns que eles podem deixar de tomar medicamentos para os diabetes e que 2/3 dos casos de diabetes do tipo 2 são reversíveis, sem medicamentos, sem chazinho, sem comprimidinho, sem nada mágico, mas são várias orientações importantes que ele dá. E ele acabou de mandar uma mensagem que ele se confundiu nos horários dele. Hoje à noite ele está de plantão, mas amanhã à noite vai ser a nossa live, tá? Vou divulgar amplamente sobre isso. O objetivo de trazer o Dr. Marquezine aqui é porque a gente tem muitos pacientes diabéticos ou pré-diabéticos com problemas. E o que eu falo para ele assim, a gente manda para o médico e o médico faz o tratamento, mas nem sempre o paciente adere com outras medidas. As outras medidas que o paciente pode tomar, elas podem ser reforçadas verbalmente pela gente. Então, isso de muito novo, o que o paciente diabético pode fazer? Isso é tão verdade, que a minha cunhada que trabalha no CEL, ela falou que das orientações que ela começou a dar, o paciente acabou melhorando demais. Mais do que procurar a vaga do endocrinologia, que no serviço público acaba demorando muito. E nutricionista, então, nem é todo lugar que tem. Então, esse é o objetivo maior. Vai ser para amanhã, quinta-feira, às 20h30, tá? E eu vou divulgar isso bastante. Quinta-feira, 20h30, live com o Dr. Marquezine. Enfim, das perguntas de hoje, eles me perguntaram qual tipo de evidenciador eu uso. Se eu uso líquido ou em pastilha. E eu vou falar dos dois, tá? Por quê? Eu uso no consultório o evidenciador líquido. Por quê? Porque o de pastilha é mais demorado de usar. Por exemplo, você vai dar uma pastilha para o paciente, vai pedir para ele mastigar, ele vai mastigar, e depois ele vai cuspir, e ele vai sujar a sua cuspideira. Depois alguém vai ter que passar álcool, e neste momento de pandemia, uma sugestão seria, sela a cuspideira e interdita o seu uso, porque a cuspideira é mais um lugar para espirrar, mais um lugar para gerar aerossol. Tudo bem que o aerossol é pequeno, mas gera. O simples fato de falar já gera aerossol. Por isso que é bem bacana essa obrigatoriedade das pessoas usarem máscara, e falo mais uma vez que a gente tem que ficar orientando as pessoas. Há 20 anos, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já vi que eles não tinham cuspideira. E as lives da manhã ficam no YouTube. E aí, na BB Clínica, eu que vim de Londrina, o professor Luiz Walter foi o idealizador da BB Clínica, ele também tinha interditado todas as cuspideiras. Por quê? Toda vez que o paciente vai levantar e cuspir, ele perde tempo clínico da gente. Quem tem bomba a vácuo sabe que a bomba a vácuo é melhor para conseguir aspirar do que o paciente cuspir. Quem não tem bomba a vácuo, vale mais a pena o paciente cuspir do que ficar sugando, porque o sugador é muito fraco. Então, pessoal, o melhor investimento hoje, ou investimento assim praticamente obrigatório, é a bomba a vácuo, porque ele vai aspirar. E que a pastilha perde tempo clínico e ela é muito fraca. Quando é que eu uso pastilha? Quando eu estou numa situação de orientação populacional. Então, por exemplo, eu quero orientar as pessoas e eu vou nas escolas. Na verdade, eu não vou na escola. Eu ia, né? Agora tá parado. A gente vai para uma instituição de beneficente. Eu vou aos domingos de manhã, e ali de manhã a gente dá um copinho com evidenciador de placa com todo mundo. Nesse mesmo copinho, depois da criança mastigar, ela vai para a pia, vai fazer o bochecho e cuspir, e a gente faz orientação supervisionada. Fazer com o evidenciador em pastilha é muito bom porque ele é prático, mas no consultório ele cora fraco. E hoje, as nossas crianças da instituição estão com uma situação de saúde bucal tão boa, que a pastilha cora muito pouco. E as crianças falam assim: tia, a pastilha não tá funcionando, porque não pintou nada do meu dente. Claro, porque elas conseguiram entender o que é biofilme dental, onde tem placa bacteriana, onde elas têm que escovar, e esse é um ganho que a gente tem com o tempo. Porque no começo eu achava que nunca ia acabar a placa. Eu, de verdade, achava que eu estava enxugando gelo, porque nunca melhorava. E aí, passando, depois de alguns meses, as crianças entendem que aquilo que está pintado é a sujeira do dente, que tem que limpar, e tudo isso melhorou. É para isso.
ou eu dou a pastilha num saquinho com uma orientação, com uma cartinha para o paciente de como ele vai usar, e ele leva, e uma vez por semana ele faz o dia da faxina na casa dele. Nesse dia da faxina, ele é convidado a escovar os dentes. Isso a gente vai lá, compra na dental, compra em potinho, coloca em saquinhos e distribui para o paciente com orientação. O evidenciador líquido eu passo sempre com bolinha de algodão, sempre com o lábio protegido com vaselina sólida ou algum protetor de lábio, só para não manchar. Faço orientação e depois eu faço a raspagem. Quem nunca usou, começa a usar um evidenciador bem suave, que para começar tenho 2 para sugerir, que é o corante de alimentício verde ou azul, esse que pinta anilina comestível mesmo, líquida, verde ou azul, ou o Angie da Angelus. Primeiro começa com um evidenciador fraco, porque você vai precisar de um pouco mais de habilidade para começar a tirar. Outra dúvida é se a clorexidina fecha bolsas, porque eu ouço tanta coisa equivocada da clorexidina que eu me senti na obrigação de responder isso aqui para todo mundo em live. A clorexidina, ela tem um efeito de diminuir a proliferação de bactérias bucais. Ponto. Clorexidina não remove biofilme dental. Então, se tiver biofilme dentro da gengiva, dentro do sulco gengival, dentro da bolsa periodontal, não remove. No máximo, ele diminui um pouco a sua função. Então, muitas vezes, eu vejo uma prescrição excessiva de clorexidina. Por exemplo, o paciente faz tratamento ortodôntico e aí tá com uma gengivite, então já prescreve a clorexidina. Isso não tem resultado em longo prazo. Talvez em curto prazo ou imediatamente ele melhora, a pessoa vai sofrer manchamento dentário, ele vai diminuir um pouquinho a inflamação de quando a pessoa acaba tendo a gengivite. Mas não é o tratamento por si só. A clorexidina, ela tem que ser pensada dentro de um contexto de equilíbrio de microbiota, tá? Então, dentro dessa filosofia do método periodiária, a gente não foca no procedimento em si. Então, tratamento de gengiva não é profilaxia só, não é raspagem só para tratamento periodontal, não é isso. Isso é o meio para a gente chegar ao fim, mas o fim é o equilíbrio microbiano. A gente não pode pensar em esterilizar a boca do paciente. Aquilo de antigamente, que é ficar pegando no pé, brigando, que tem que escovar, que não tá bom, que não parou de inflamar, porque você não tá passando fio dental do jeito que deveria, do jeito que eu mandei. Não precisa ser assim. Isso é uma odontologia muito desagradável. Ontem à tarde eu fiz uma postagem sobre gestão. Então, como um dia eu fiz o MBA em administração, me qualifico para conseguir discutir um pouco mais sobre gestão. Que é isso que periodiária quer dizer. Quero falar sobre uma periodontia lucrativa, de um ponto assim, muito positivo desta lucratividade, mas o que vai dar sustentabilidade. E que, por conta disso, a prestação de serviço odontológico tem que ser agradável. E desagradável é você ficar dando bronca. E não é isso, porque isso também não vai dar resultado. O objetivo da terapia periodontal é o equilíbrio das bactérias. Enquanto tem doença cárie ou doença gengival, sangramento à sondagem, gengivite, periodontite, essas bactérias estão desequilibradas para mais bactéria de doença do que de saúde. A gente tem que oferecer meios para que isso esteja em saúde. Meios é não ter fator retentor de placa e conseguir com que o paciente consiga contribuir por ele só. A clorexidina entra nesse momento numa fase de diminuição de microbiota, numa fase imediatamente pós-tratamento para retardar o crescimento desse biofilme periodontopatogênico que ele vai formar, tá? Todo biofilme tem uma característica. Por mais que 100% perfeitamente limpo você tenha feito, ele tende a voltar com as mesmas características. Tende a voltar, mas com a clorexidina tende a voltar com menos intensidade. Este é o papel da clorexidina. Ele retarda a formação do biofilme complexo, como era anteriormente, né? E este corante alimentício tem a mesma composição que o nosso corante? Não tem. O corante alimentício é uma anilina comestível que ele tem como vantagens
o preço, né, muito barato, deve dar R$ 3 ali um vidrinho, e que ele cora muito fraco. Por quê? Para quem não tem prática para o uso do evidenciador de placa, um evidenciador que core muito, ou se você tem pouco tempo clínico para atender, você talvez não tenha muito tempo para conseguir orientar, mas ele vai ser o suficiente para você conseguir mostrar para o paciente e mais ou menos você se guiar. O Ange da Angelus, ele tem azul brilhante e ele tem... Aí agora o vermelho é um outro vermelho que eu esqueci, tá? Mas é uma outra composição e ele cora suave. E esta é a vantagem do Ange da Angelus. Quem já usou é o Replaque da Dentsply, que saiu do mercado hoje. Hoje é o melhor evidenciador suave. Agora, para quem já está com um paciente quem já está com um paciente que está bem controlado, esse Ange da Angelus cora tão fraco, que você vai ter a falsa sensação de que está tudo bem e não tá. Para quem está atendendo paciente com doença periodontal, ele já está acompanhado ou monitorado, é melhor usar fluoxina básica 0,5 ou 1%, porque ele vai conseguir corar. Mas tem que ter tempo clínico e tem que ter um planejamento clínico para conseguir remover tudo, né? O Eder pergunta, qual é o custo-benefício de usar uma clorexidina antes do atendimento em relação ao que o paciente já que o paciente vai ter que usar a cuspideira? Não, ele vai usar a clorexidina para fazer 1 minuto de bochecho. A clorexidina, ela é usada desde sei lá quanto tempo, mas há muito, muito tempo. Por quê? Porque já se sabe muito o aerossol que o paciente vai produzir. E não é só aerossol para o coronavírus. Por exemplo, herpes vírus é um herpes que muita gente tem. Mas como nós somos imunocompetentes, isso não dá problema. Epstein-Barr é um vírus que quase todo mundo tem, mas não dá problema que a gente é imunocompetente. Mononucleose infecciosa é uma doença também transmitida por aerossol, mas como a gente é imunocompetente, não tem. Mycobacterium tuberculosis, quase todo mundo tem, mas a gente não adquire porque a gente é imunocompetente. E se aparecer um imunossuprimido? E se você tiver um evento de imunossupressão, você vai ter. Então, é por isso... e outra coisa, às vezes a pessoa tem uma grande quantidade de biofilme dental, bactérias bucais, e antes do procedimento cirúrgico, você diminui um pouco a patogenicidade do biofilme pré-existente. Se bem que, obviamente, antes de qualquer procedimento, tem que fazer. Toda vez que a gente punciona pela anestesia, a gente vai ter introdução de bactérias bucais. E já tem relato na literatura, nunca aconteceu comigo. Não acontece comigo porque eu faço clorexidina desde sempre, né? Mas já tem relato na literatura de que a gente vai ter uma diminuição disso e tem relato de infecção no local da punção da anestesia. Clorexidina pré-operatório tem que usar sempre, 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 desde sempre, não é novidade. Eu sempre falo que se você não usa clorexidina pré-operatório, você vai tomar um banho vai ter uma chuva de aerossol em cima de você. E quem não lava o jaleco todo dia vai carregar essa chuva, mesmo que hoje você tenha um capote cirúrgico. Isso não é novo, isso não é de hoje. Hoje vai ter um capote impermeável, hoje você vai ter um gorro para proteger o seu cabelo, um outro gorro para você conseguir proteger aquilo que vai vir por conta do coronavírus. Isso vai durar um tempão se essa medida não for adotada para sempre. Depois que o paciente faz um bochecho, você vai pegar o sugador e vai pedir para o paciente sugar aquilo ali igual um canudinho. E aquilo ali pronto vai aspirar. Acabou. Não precisa cuspir na cuspideira. A cuspideira, para e pense que todo mundo cospe lá, é retentiva, é uma área grande, é o lugar mais sujo que tem. Inativa, tampa, fecha com um papel filme. Pode deixar um recado, aguarde que nós vamos aspirar. Vai lá e aspira na boca do paciente. Vai fazer o bochecho. Outra coisa, os estudos estão mostrando que a clorexidina não é efetiva para o coronavírus, porque tem poucos estudos ainda, não dá para afirmar isso, mas é o que está se falando agora, e é por isso que a gente está usando peróxido a 1%. Melhor que tenha uma distância, tá? Primeiro faz um bochecho, minha sugestão, tá? Faz um bochecho na recepção, enquanto o paciente está calçando propés, enquanto o paciente está sendo preparado. Depois ele cospe ou no copinho, ou ele pode cuspir na pia do banheiro. E depois, no momento clínico, ele pode fazer um bochecho com peróxido. Sugestão, tá? Só um pouquinho. Mas ele tem efetividade pela afinidade bacteriana? A clorexidina tem efetividade sim. Então, o que a clorexidina não faz, ela não consegue
penetrar o biofilme dental. O biofilme dental é a gente pensar assim, quem tem aquário e às vezes vê aquele lodinho dançando no aquário, ou quem já viu um lodo de ralo, lodo de pia, lodo, que fica aquela coisinha, aquela nuvenzinha nadando ali na água, isso é um biofilme. E é exatamente isso que a gente tem na superfície do dente. As bactérias estão todas protegidas dentro de uma grande massa de polissacarídeos. Ali dentro, elas fazem bolsões de replicação celular e aquilo ali é tão grandemente protegido que a clorexidina não elimina e não remove. Precisa de fricção mecânica. E ali naqueles bolsões ali, tem canais. Por esses canais, nutrientes chegam, metabólitos saem. Biofilme dental é uma coisa que é o principal causador de muito problema e não tem como remover quimicamente, que já tem a ver com a resposta da última pergunta de um paciente que falou, olha, eu descobri que eu tenho periodontite, os dentistas da minha cidade não estão atendendo, o que eu vou fazer? A gente consegue minimizar isso pela clorexidina, mas não consegue eliminar, porque somente com a remoção total do biofilme dental que vai melhorar, né? E para manchar os dentes, por quanto tempo o paciente tem que usar a clorexidina? Esse manchamento, ele é muito individual para cada um, porque tem gente que mancha demais, é individual. Porque como na verdade a gente tem uma afinidade por carga elétrica, que a clorexidina tem carga positiva e a superfície dentária tem carga negativa, ele gruda lá. Gruda a clorexidina e pigmentos dentários. Algumas pessoas fazem manchamento assim em 2 dias. Depois dá um trabalho para remover, isso é muito variável. E tem gente que não mancha nada. Fiz uma avaliação de um paciente que está em tratamento para tuberculose. Devo adiar o tratamento? Não. Primeiro, porque quase todo mundo é imunocompetente. Segundo, quase todo mundo tem Mycobacterium tuberculose. Quase todo mundo. Quase todo mundo tem contato com isso. A questão é que hoje tem tratamento para o Mycobacterium. E o Mycobacterium, por ser uma bactéria, ela tem um tamanho muito maior do que um monte de coisa. E o coronavírus, ele é muito menor, por ser um vírus, né? E as máscaras cirúrgicas são capazes de filtrar. Hoje, aí assim, com todas as medidas de biossegurança que precisam ser tomadas hoje, que é o bochecho, é o que está se preconizando hoje, tá? Os 2 bochechos com clorexidina, depois com peróxido, com PFF2 que a gente vai usar, com máscara, óculos de proteção, com face shield, com 2 capotes cirúrgicos. São as medidas universais padrão para hoje, que elas deveriam ser usadas sempre. E é por isso que com todas essas medidas, se a gente está se protegendo para um vírus que é do tamanho de uma cabeça de alfinete e uma bactéria vai ter tamanho de tamanho de uma bactéria, assim, ó, microscopicamente uma bactéria desse tamanho e o vírus tem o tamanho de uma cabeça de alfinete. O Mycobacterium é muito grande por ser bactéria. E outra coisa, o tratamento para tuberculose é um tratamento longo, porque o Mycobacterium, ele se replica muito lentamente. E é por isso que a pessoa fica em tratamento por meses, porque ele cresce lentamente. E na primeira dose que ele começa a tomar, ele já tem uma grande diminuição. Então, pode ficar tranquilo. O que talvez esse paciente tenha é alguma outra comorbidade, ou ele é tabagista, ou ele é imunossuprimido. Isso tem que ver neste momento, tá? Porque é pouca gente que acaba pegando tuberculose hoje. Hoje é uma doença que as vacinas conseguem proteger, a imunocompetência de cada um consegue proteger. Então, se o indivíduo teve tuberculose, ou ele é fumante, ou ele trabalha em obras que aspiram muita coisa, ou ele tem algum problema sistêmico, e pelo problema sistêmico, talvez, e pelo coronavírus, que ele possa seria melhor adiar esse tratamento. Já ia perguntar isso, posso substituir o bochecho de clorexidina pelo peróxido durante esse momento de pandemia? Então, eles estão falando muito que substituir uma coisa pela outra também não é legal. Por quê? Porque tem pouquíssimos estudos sobre peróxido. Para não falar que é pouquíssimo, diz que é 1. Eu não dou conta de fiscalizar se saiu mais um artigo novo, tá? Mas ele não tem grande evidência científica. Para ter evidência científica tem que ter um monte de artigo falando a mesma coisa. É isso que não tem. Aí tem um artigo falando que o coronavírus não morre com clorexidina. Tudo bem,
E os outros micro-organismos morrem com peróxido? Também não tem estudo para isso. Não tem. É um momento que a gente não tem dúvida. Como cavidade bucal, saliva, é o lugar onde a gente tem uma grande carga microbiana, eu penso que bochecho, particularmente bochecho, é a medida de biossegurança mais bacana para que a gente pode estar usando. E outra coisa, tem gente que tem EPI, fica atrás do EPI e acaba usando inadequadamente. Importante é sempre cuidar para o uso correto de EPI, para a gente conseguir fazer uma desinfecção correta das superfícies. Então, como a gente tem muitos estudos falando positivamente da clorexidina. Então, para todos os outros micro-organismos, a clorexidina tem uma ação excelente, porque ela é virucida, ela é fungicida, ela é bactericida. E aí eu falo que o envelope lipídico do coronavírus é um envelope lipídico muito facilmente eliminado, tanto que a gente consegue eliminar pela lavagem de mãos. Aí eu falei, eu penso que a clorexidina é suficiente. Aí eu falei isso em rede social, eles caem de pau em cima de mim para dizer que não tem, porque tem um estudo científico falando que não morre. Se morre ou não morre, tem que ter um monte de estudos, tá? Então, o que vale é que os estudos científicos estão falando, mas não tem estudo hoje, tá? Como não tem estudo robusto, forte, claro, hoje, até que a gente tenha clareza científica disso, é uma medida barata, acho interessante usar os dois, de preferência não um atrás do outro, mas com um pequeno intervalo de tempo para que o indivíduo possa salivar e a gente consiga ter uma melhor efetividade dos dois, tá? A clorexidina fica efetiva durante todo o procedimento, pois a produção salivar não é constante. Olha, é o seguinte, na cavidade bucal, por ela ser quente, por ela ter bactéria, a gente vai ter vai ter uma grande quantidade, uma carga bacteriana, uma carga microbiana na cavidade bucal e o bochecho vai conseguir diminuir bastante neste momento. E se, como todo paciente que chega no nosso consultório, ele é entendido como um potencial portador de qualquer problema, qualquer doença, e a gente não quer nem se contaminar por qualquer problema que ele tenha, nem contaminar o paciente por qualquer problema que a gente também possa ser, porque a gente também pode ser portador de gripe e resfriado, além de coronavírus. Já se sabe que o coronavírus se replica nas glândulas salivares e pode estar produzindo, mas então ele pode estar produzindo de novo. Mas o nosso atendimento é breve, o protocolo é para redução máxima de aerossol, o protocolo é para que a gente esteja usando máscaras PFF2 ou N95, que a gente consiga reduzir ao máximo esse aerossol e que a gente esteja perfeitamente paramentado, que as superfícies sejam perfeitamente higienizadas o tempo todo. Isso dá trabalho e a gente está deixando um espaço maior entre um paciente e outro, pela rotina de biossegurança e pela rotina de desparamentação e nova paramentação. Se não fizer tudo isso, e ainda assim, a gente ainda está no risco, porque o paciente pode estar produzindo de novo. E não tem medida da gente saber quem é portador quem não é, né? Então, pode estar produzindo mais uma vez. Vi uma palestra que a clorexidina deve ser usada pelo paciente na presença de biofilme. Então, quando o paciente tem a presença de biofilme, existem indícios de que todo aquilo que ele faz o bochecho, ele vai ser absorvido pelo biofilme e também vai ser liberado pelo biofilme. Tem isso também. Da mesma coisa pelos fluoretos. O fluoreto também é absorvido pelo biofilme e também ser eliminado. O problema é que, quando a gente começa a usar clorexidina como tratamento para gengivite, por exemplo, a clorexidina não tira o biofilme fora. E quando, segundo essa última pergunta aqui, o paciente começa a usar a clorexidina pensando que eu quero economizar, quero não ir para o dentista não vai me atender agora na pandemia, então vou fazer bochecho com PerioGard, ele se engana e ele mascara a doença. É isso que eu preciso deixar muito claro. Na presença do biofilme, a clorexidina minimiza, no máximo mascara uma gengivite, uma doença periodontal que não vai ser eliminada, né? O flúor tem efeito na presença de placa, então ele tem. O flúor sim, porque ele é absorvido pelo biofilme também, e depois ele é liberado lentamente.
Outros enxaguantes ajudam na prevenção e tratamento de placa. Na prevenção e tratamento de placa que os pacientes forem usar em casa? Sim, porque, por exemplo, o que se tem para usar em casa, tudo que for sem álcool, eu vou falar tudo, tá? Porque tinha uma época que eu passava em todas as farmácias, eu via tudo que tinha de novo e eu comprava o que havia de novo. Hoje eu não compro mais, tá? Porque senão eu vou falir. Porque todo dia aparece uma coisa nova. Mas dos princípios ativos, a grande maioria tem o cloreto de acetilpiridínio. O cloreto de acetilpiridínio, se for comparado com a clorexidina, em qualquer estudo científico, o cloreto de acetilpiridínio tem efetividade assim, o cloreto de acetilpiridínio tem uma efetividade assim. Ela é bem baixa. Mas a clorexidina é para usar só em períodos específicos, em pós-operatório, em pré-operatório, em situações onde existe uma indicação para redução e controle de microbiota, como eu falei no começo, tratamento de doença cárie, tratamento de doença gengival periodontal, o foco não é o procedimento, é o controle da microbiota. É isso que a gente fala o tempo todo no periodiária, no método periodiária. A gente olha para isso, a gente foca isso, a gente mede isso. Se o paciente quiser complementar em casa, ele pode fazer qualquer bochecho que é vendido nas farmácias, nos mercados, livremente, porque eles têm um cloreto de acetilpiridínio e ele vai diminuir as bactérias do sobrenadante. E a outra coisa é que se o paciente tem risco à cárie também, ele reduz a quantidade de bactérias na cavidade bucal. Então eu vou dizer assim, esta medida de bochecho, indicar o bochecho doméstico, seria muito bacana para o paciente que tem condições de adquirir esse produto. Porque se pensar que isso é para todo dia e é para toda a vida, isso vai pesar no orçamento do indivíduo. Então é para quem tem condições. Para quem não tem condições, não precisa fazer isso, mas para o paciente que não tem condições, ele precisa ser orientado para o controle mecânico. Isso é muito barato, controle mecânico e voltar para o dentista. Ponto. Não tem como garantir saúde bucal se ele só fizer cuidado doméstico. E o problema é que o cuidado doméstico é nós dentistas, que vamos dar de uma forma evolutiva. É sempre só tudo isso que eu tenho falado o tempo todo no método periodiária. Porque a gente precisa que o paciente entenda que eu vou faxinar aquilo que ele não faxinou, eu vou fiscalizar aquilo que não está adequadamente, para que você, paciente, esteja absolutamente tranquilo que vai estar tudo bem. E a gente precisa começar a dizer de uma vez por todas, neste momento onde dinheiro dói no bolso, onde assim, estudos científicos da administração, dizem que em momentos de crise, e esse é um artigo da década de 90 que eu estava lendo, tá? O que acontece na economia num momento de crise? Acontece que cada ele conhece pelo menos alguém que perdeu o emprego, alguém que teve sua jornada reduzida, alguém que está procurando emprego e está com dificuldade de encontrar, alguém que está com dificuldade financeira. Mesmo que esse indivíduo não seja ele mesmo, porque talvez ele poupou, talvez ele esteja com reservas, de tudo que a pessoa vê na televisão, de tudo, a pessoa está vendo que tem uma crise econômica, então a pessoa tende a evitar gastos desnecessários, focando no essencial. O essencial é pério básica preventiva, e a gente precisa, de uma vez por todas, dizer que neste momento é a coisa mais importante a fazer manutenção preventiva para que ele consiga voltar, fazer tratamento periodontal e manutenção para ele não ter recidiva de doença, fazer tratamento de doença cárie e manutenção para voltar. Mas, e aí voltando à pergunta, o problema do bochecho diário é que ele começa a pesar no orçamento. E às vezes o paciente pensa erroneamente que ele vai fazer o bochecho para economizar no dentista. Não! Se ele faz bochecho e economiza no dentista, ninguém vai ver o dia que começa uma doença. E ele vai mascarar a doença. Tá com pouco orçamento? Não faz bochecho comprado em casa. Escova e volta para o dentista. Por quê? Porque alguém precisa ver tudo, qualquer problema desde o início. E os pacientes já sabem disso, porque eles contam para mim, eles falam comigo pelo direct, por mais que seja um perfil para profissionais.
Quem tem perfil curativista, o paciente sabe. Quem tem perfil preventivista, o paciente sabe. Se alguém, por conta dessa pedra no caminho chamada pandemia, está querendo se reinventar, e muitos já estão se reinventando, é começar a aderir a esse novo pensamento, que é um pensamento de pensar em oferecer procedimentos preventivistas, porque, agora pensando no consultório, tá? É um momento de sobrevivência do consultório, é um momento onde todo procedimento preventivo tem um potencial de lucratividade muito grande, porque você tem um custo baixo de material. É muito o conhecimento que você vai ter, aquilo que você vai estar mostrando para o paciente, aquilo que você está orientando dentro da necessidade dele. E a melhor prevenção é aquilo que a gente vai ver. Então, se você ainda não é um dentista preventivista ou com uma filosofia preventivista, é o melhor momento, que é isso que vai ser consumido do ponto de vista de gestão, consumida pelos nossos pacientes clientes. É isso, para o essencial, para o serviço essencial, que todo serviço ou produtos, eles vão focar em momentos de crise, né? O que eu estou usando para desinfetar as superfícies do consultório? Eu uso álcool 70 e uso hipoclorito, mas eu tô para comprar o quaternário de amônio, mas não comprei ainda. Eu tenho atendido bem pouco, mas os melhores, porque o problema é o cheiro e o problema é o trabalho que o álcool 70 dá, tá? Se não friccionar bastante dá. E existem os quaternários de amônios de uso hospitalar, que é o Optigerm e o Peroxil, como algumas das marcas, mas tem bastante, tá? A vantagem do quaternário de amônio dentro de um produto para uso hospitalar é que ele já vem com uma concentração de detergente, porque o álcool é assim, na presença de matéria orgânica ele não limpa. Então você tem que primeiro fazer uma perfeita limpeza e ter certeza que não caiu uma gota de saliva, de aerossol ali. Tem que limpar, depois tem que passar o álcool para ele não fixar as bactérias. Esses produtos de uso hospitalar, eles já têm o detergente e já tem o desinfetante por cima. Então ele é prático e eles ainda têm na formulação em forma de lencinhos umedecidos para conseguir usar, né? Eu, Cristina, espero meia hora entre cada paciente, porque a rotina de desinfecção e a rotina de desparamentação e paramentação aumenta, mais ou menos não é isso que é o preconizado ainda, porque a gente ainda não tem todas as medidas. Num dos consultórios que eu atendo, infelizmente não tem janela. Eu odeio aquele consultório que não tem janela, mas neste momento a dona não consegue ter um exaustor. Mas em breve tem que ter. E aí tem que dar um tempo para ou abrir a janela e ventilar o microaerossol que tem. E assim, se abrir a janela, já ventila facilmente, rapidamente, para ou decantar aquele aerossol ou para conseguir remover, tá? Quem fez o vídeo tá de parabéns, já vou falar isso. E olha só, lisoforme também, desde que se use puro, clean, safe, obrigado pela orientação. E eu tenho feito um movimento do dentista sai da bolha. Dentista sai da bolha assim. Quem está com atendimento pouco, quem ainda está impedido de atender, você ainda é dentista, você só não está mexendo talvez dentro da boca do paciente. E se você ainda tem isso, toma coragem, olha para a lente do seu celular, pede para alguém te filmar, olha para o celular como se você estivesse falando para a pessoa mais amada do mundo e dá uma orientação de saúde. Não precisa só de higiene, da orientação da técnica de escovação pelo filmado, da técnica de fio dental filmada, fala da importância do uso da máscara, fala que falar faz aerossol, fala que você pode ser portador são e não saber, fala que as máscaras precisam ser higienizadas, fala que precisa higienizar corretamente as mãos com álcool 70, fala que se neste momento a gente tem uma situação que a gente não pode tá te atendendo, eu vou te dar orientações importantes de saúde bucal. Grava isso. Por fim, esqueci, tá faltando a última pergunta aqui que eu tenho que falar. Uma paciente escreveu uma carta enorme, eu vou ler, tá? Descobri há pouco tempo que eu tenho periodontite. Estou sem saber o que fazer, porque eu não tenho como ir ao dentista por conta da pandemia. Onde ela está, não tem dentista. Já comprei várias pastas de dentes e enxaguante dental. E olha só como o paciente pensa.
que a pasta, o enxaguante é um remédio, mas doença periodontal, doença bucal é diferente, não tem um remédio. Mas a paciente sabe, está ciente e não pode fazer. E estou escovando os dentes do que me fez. Já perdi dentes que estavam amolecidos, então ela sabe. Antes de descobrir este caso, estava pagando um carnê para fazer tratamento dentário. Lá não me falaram que eu tinha periodontite. Pedi para retirar os tártaros no meio dos dentes, mas não fizeram direito. Com isso, já só fez piorar meus dentes. Então, assim, mexer no biofilme dental, no cálculo e não remover tudo, aumenta. Porque, na verdade, você movimenta a bacteremia e aquilo dá uma inflamação e piora tudo, né? E começou amolecendo e doendo. Fui uma senhora dentista aqui perto de casa e só fez extrair os dentes. Foi lá que ela me mandou e com isso meu dente amolecido vai para extração. Mas e assim, quando me falou, fiquei preocupada e pedi para ela fazer um tratamento para retirar o cálculo, mas infelizmente ela falou que não está fazendo agora por causa da pandemia. Me ajude, por favor, não quero perder os dentes. O que faço para melhorar? Olha, gente, isso me chega com muita frequência. O que a gente vai fazer se o paciente te procurar em momentos de pandemia? Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer com o paciente é o paciente não sangrar durante a higiene dentária, tá? Eu acabei de ler um estudo, agora eu não lembro que estudo que é, tá? Mas eles pegaram um grupo de pessoas e ensinaram a escovar perfeitamente e higienizar o espaço interdental. Não dá para passar fio dental onde tem cálculo, tá? Arrebenta tudo. É porque não é na gente. Mas passar fio dental onde tem cálculo é desfiar e aumentar o desprazer do paciente em fazer higiene dentária. Tem que usar escovinha interdentária. Inclusive, um outro estudo, esse eu publiquei no feed do Insta, falando que não é mais padrão ouro o fio dental. O fio dental é padrão ouro para higiene interdental quando o paciente não tem perda óssea nenhuma, quando o paciente tem papilas íntegras. Mas quando o paciente já tem alguma perda de tecido interproximal, perdeu papila um pouquinho, tem que indicar o uso de escova interdentária. Então, o paciente que tem um problema vai saber que precisa saber que a doença periodontal começa pelo col, que é pelo epitélio juncional mais fino no espaço interdental. Então, a coisa mais importante é usar a escova interdental diariamente e monitorar para que diminua. Pode até ensinar em bebê a escova interdentária e passar nas interproximais. Vai melhorar o dia que conseguir abrir o consultório e fazer uma remoção de cálculo, que é um fator retentor de placa. Mas ensinar a usar escova interdental, ensinar a usar escova elétrica, até que não sangre o dente passando escova interdentária. Ponto. Conseguiu desacelerar bastante. Ai, mas escova elétrica custa caro. Escova elétrica que vai escovar até sentir ficar lisinho, todos os cantinhos. Até aparelho irrigador tem benefício. Todo dia eu leio um artigo novo, todo dia eu acho uma coisa em favor do irrigador. Eles são bons. Nada dispensa visita regular ao dentista, mas melhora muito, né? Outra coisa, quaternário de amônio pode causar algum problema de saúde quando usado constantemente? Posso usar todos os dias? Os quaternários de amônio de quinta geração, eles foram repensados e reformulados de forma que eles não causem danos para a saúde. O lisoforme antigo, que ele se chamava lisoforme, mas hoje mudou de nome, ele era à base de formaldeído. Os formaldeídos estão proibidos para uso, então não tem para uso como saneante os produtos que causam dano em longo prazo. Então, pode usar, não tem problema. É o que está sendo usado em hospitais por conta da menor oxidação, quaternário de amônio, tá? Pela menor oxidação, pelo melhor custo-benefício e pelo potencial de conseguir sanear grandes áreas, tá? O que eu tô sabendo, quando aquele pessoal que sai da televisão e joga aquele jatão lá, joga hipoclorito. Eu só pensando, se eu tivesse com uma camiseta de algodão preta e aí cai um espirro de hipoclorito, mancha tudo, né? Como é que eles fazem isso com a população? Mas é isso que eles estão fazendo. Porque o hipoclorito é o mais barato, mais efetivo. Eu acho que ele é ideal para piso, mas pode usar quaternário de amônio também, não tem problema.
O Waterpik é bacaníssimo, maravilhoso. Mas a minha sugestão é, entra no site da Oralbox. Não sou dona da Oralbox, não tem comissão. Eu ganho um presente para vocês de tempo em tempo, tá? E na Oralbox, eles têm todas as marcas para o paciente poder escolher o que ele vai poder comprar. E o Waterpik é excelente, ele tem mangueira de reposição, ele tem várias gradações de intensidade, mas ele tem sido um dos mais caros dentro dos que tem oferta. Então, gente, vamos valorizar a indústria nacional, né? Então, a indústria nacional tem o Oraljet, tem o Multilaser e o Oraljet hoje tá com eles mandaram para mim, tá? Uma proposta de tampa personalizada com o seu nome. Então, você pode dar de brinde. Por exemplo, todo paciente que faz protocolo comigo, ele ganha um irrigador. Obviamente, isso está embutido no custo. E eu agrego muito valor em outras coisas. Mas, gente, depois que o paciente está com protocolo, ou com uma prótese sobre implante extensa na boca, o paciente não vai comprar uma, tá? Então, ele ganha um meu. Se ele ganhar um personalizado, é a melhor coisa do mundo que ele vai estar sempre lembrando, tá? Hipoclorito vai ser 1% para o consultório, então ele é forte. Eles estão orientando para uso doméstico 0,1%, mas para consultório, pensando que nós temos uma carga microbiana maior, é isso. E de escova interdental, eu gosto demais, como melhor custo-benefício, a escova interdental da GUM, vou repostar no meu feed, tá? Da GUM, que é um palitinho de dente que tem uma borrachinha na ponta. E segundo, o melhor custo-benefício, só que não tem para vender em farmácias, mas eu vejo na Oralbox, é o da marca Kin, K-I-N. A marca Kin, para escovas interdentais finas, é o melhor custo-benefício do mercado. Seguido pela Edelweiss, que ele tem desde a finíssima até uma média grossa. A Kin é só finíssimas para espaços interdentais estreitos, e é por isso que eu falo, quem vai orientar a escova interdental somos nós, dentistas. Ai, tem aqui, ó, para mostrar. Por exemplo, ó, Edelweiss, essa aqui, ó, e ela é finíssima, e daqui, não tenho aqui neste momento. E eu tenho aqui também a minha preferida aqui, que é a Interdental da GUM, que ela vem numa caixinha. A caixinha só tá difícil de abrir porque eu quebrei ela. Isso daqui é um palitinho de dente que tem... É um palitinho que tem uma borrachinha na ponta. E essa borrachinha na ponta limpa. Isso daqui tem para vender nas farmácias. Mas não tem para vender nas farmácias, mas tem para vender na Oralbox. Isso aqui que eu também adoro. Isso aqui que eu adoro é da marca Tepe. Isso daqui é muito parecido, só que ele tem de vários tamanhos. Vem com uma caixinha também para limpar. E ela vem com um montinho. E isso daqui é tamanho small, medium. Small e médio, pequeno e médio. E também são borrachinhas. Tá vendo que ela é cônica? O legal disso daqui é para quem tem pouca habilidade dentária, manual, como idosos. E se usa escova interdental de arame, às vezes eles quebram. E eles falam assim, doutor, esse negócio não funciona. E olha, aqui é a tamanho média e larga, para quando o paciente tem mais dificuldade. Isso tem na Oralbox. Se escrever o cupom de desconto DR Miura 10, tem 10% de desconto. Então escreve DR Miura 10. O que eu ganho da Oralbox é o desconto para vocês. E isso daqui da marca Tepe, ela é mais grossa do que a laranja, para quem tem espaços interdentais maiores. E ela vem numa caixinha, para o paciente carregar no bolso, na bolsa. Então, não tem desculpa para não higienizar. Isso daqui só para espaços interdentais pequenos. Agora, a Edelweiss tem interdentais maiores, e a Tepe, e só a Tepe tem escovas interdentais mais grossas. Esta cinza aqui, só a Tepe tem. Curaprox também tem, mas Curaprox precisa comprar o cabo. Este cabo não tá aqui nesse momento. Tem cônica. Qual que é a vantagem da cônica? A cônica, você pode passar tanto a pontinha em espaços interdentais pequenos, quanto a média em espaços interdentais maiores. E é por isso que é tão interessante você ter... Eu tenho um joguinho
Isso daqui é só para demonstração para o paciente e eu escolho na hora e eu mostro para ele. Muitas vezes eu tenho vários disso daqui novo, eu peço licença, passo no paciente e eu falo, esse é o tamanho para você. E ele vai comprar isso aqui do tamanho que eu já testei, coloco num saquinho e ele vai levar embora. Falando em saquinho, eu tenho outra coisa para dizer, se vocês não estão usando isso. Hoje, pela obrigatoriedade do uso de máscara, o paciente já vem com a máscara dele. Então, tenha um rolinho de saco. Acho muito prático a bobina de papel, bobina de plástico. Eu sempre penso na natureza, quanto mais fino o plástico, menos a gente produz plástico na natureza. E que nesse momento a gente está produzindo lixo pra caramba, né? Lixo pra chuchu. E destaca uma daquela bobina de plástico e oferece para o paciente guardar sua máscara, para que isso não fique exposto ao aerossol do ambiente. E outra coisa, aquela bobina de plástico de comida que a gente compra para embalar comida, ela é uma excelente sobreluva. Então, eu deixo 2 já abertas e quando a gente vai trabalhar, preciso pegar não sei o que na gaveta que faltou. Coloca a mão na sobreluva e abre a gaveta. Outra coisa, está se falando para a desparamentação. Toda vez que você for tocar em alguma superfície potencialmente contaminada, você pode calçar luvas de borracha, mas você pode também calçar essas sobreluvas para você tirar as coisas da superfície ou para você pegar em alguma coisa. Então, sobreluva sempre é importante, porque se toda vez que você tocou em outra coisa, abriu a porta, encostou na mesa, tocou em alguma outra coisa, você entender que a sua mão está contaminada e você lavar a mão, existe a possibilidade de você fazer microfissuras na sua mão, de tanto lavar as mãos. E é por isso que o álcool 70 para quando não tiver sujidade visível é tão importante e a gente vai usar isso o tempo todo, mas preciso lá fora, preciso abrir a porta, preciso tirar a minha sobretouca para jogar no lixo, mas a sua mão tá limpinha, encostou lá, sujo, contaminou, vai ter que lavar de novo. Você pode pegar a sobreluva, tirar e colocar. Eu preciso tirar o óculos, ou preciso tirar o face shield, pode colocar a sobreluva e colocar, porque é uma maneira a menos de mexer, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Mostrei meu vídeo, monto o kit, entrego para o paciente. A goma é maravilhosa. Que bom! Você pede para o paciente fazer primeiro bochecho com clorexidina ou peróxido. Peço com clorexidina, porque a clorexidina tem substantividade, né, para colocar. E quem quer ter escovinhas, o ideal é entra no site da Oralbox, compra um de cada e tenha para mostrar para o paciente, porque isso fica visível. E o paciente fica mais feliz ainda quando você dá uma para ele. Porque até que chegue pelo Sedex, ele tem aquela uma que você deu. E às vezes não é uma, é 2, porque às vezes é uma fininha pro espacinho e é uma mais grossinha. Então, pessoal, mais uma vez, quero reforçar o convite da palestra do Dr. Guilherme Marquezini, que ele tem doutorado em endocrinologia, ele é médico, ele é professor de endocrinologia e a missão dele hoje é divulgar para pessoas leigas e comuns o que elas podem fazer para reverter o diabetes do tipo 2 sem remédio, sem medicação, sem chazinho, porque 2/3 dos diabetes são reversíveis. Mas diabetes hoje é uma doença de vida moderna, reversível por mudanças de hábito e estilo de vida. E eu queria convidar vocês a assistir a live dele. Hoje ele se confundiu, hoje à noite ele tá de plantão. Então eu vou mudar a data, vai ser amanhã, à noite, às 20h30. E separem as suas perguntas. Eu acho que são hábitos muito importantes. Todo mundo tem um familiar diabético, todo mundo. Todo mundo tem paciente diabético ou pré-diabético. E como profissionais da saúde, a gente pode dar orientações de promoção de saúde. O paciente fica muito agradecido, a gente veste o nosso jaleco de profissional da saúde. Não é porque a gente é dentista que a gente tem que falar só de dente. Porque a gente quer que o médico mande para o dentista, mas a gente não fala nada de medicina, porque a gente não sabe. E não precisa falar de medicina. A gente precisa falar de promoção de saúde, falar de saúde. E é por isso que dentista, entrar na sua rede social, falar do uso correto da máscara, falar da importância do uso da máscara, falar da importância da lavagem de mãos, falar da importância de escovar os dentes, de que se nesse momento eu não estou na quarentena,
Eu estou em quarentena, não posso te atender, por isso vou te dar orientação, é a melhor coisa. Quem for falar com o Dr. Marquezine, vai lá e fala assim: eu vim aqui porque a doutora Cristina Miura me indicou o seu perfil. Ele tá mega feliz de tanto ver o pessoal do Perediária lá, tá? E o Instagram dele é Dr. Marquezine com Z. Dr. Marquezine. Então segue, ele tem um canal de YouTube, quem puder assiste tudo que ele tiver. Isso, Dr. Marquezine sem ponto no meio, tá? Tudo com letra minúscula. E no YouTube ele faz lives diárias bem cedinho de manhã. Ele chama Café com o Dr. Marquezine. E ele acaba falando muito para o público leigo mesmo. Então é uma linguagem fácil, mas às vezes ele aprofunda um pouco mais. Então ele é muito importante e útil para nós profissionais de saúde. Tá bom? Isso aí, Dr. Marquezine. Tá bom, pessoal? Até amanhã. Quem tem alguma dúvida, quem tem caso clínico, manda aqui que na live da manhãzinha a gente tá conversando de novo, tá? Um grande, lindo e maravilhoso beijo. Quem tá aqui me acompanhando desde o começo, pensa nas pedras do caminho que a gente tem, que é a história que eu contei. Empurra a pedra com todas as forças, se reinventa, porque tem um tesouro atrás da pedra. Tá bom, gente? Um lindo, lindo, lindo dia. Até amanhã.